Seres de luz amados, bom dia. Gratidão a essas vidas, essências divinas. Sinto muito, me perdoem. Eu vos amo, sou grato, curo, abençoo, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza, cura, resgate e ressurreição. Lei superior da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Vamos à expansão do amor. Vamos à expansão do amor. Pensa naquilo que mais traz amor ao seu coração. Pensa nisso. Foca nisso. O que é que me traz mais amor ao seu coração? Qual é a cena? Qual é o momento? Quando você pensa nisso, o amor inunda teu ser. O amor inunda teu ser. Aquele amor suprimenta, aquele amor incondicional. Permita que esse amor alcance todas as suas versões, e cada versão sua tem vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. É uma vida multidimensional, intensa, imensa. Vidas passadas, cada fractal seu conhece, tem uma história de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. Você ficaria uma vida inteira desdobrando e não alcançaria isso. Pensa nesse amor expansivo, permita que ele alcance tudo. Permita que ele alcance toda a sua família, seus parentes, amigos, pessoas do trabalho, pessoas lá no seu passado, nessa encarnação, em outras, pessoas que você esqueceu delas, inclusive. Que alcance tudo, todo esse emaranhado quântico. Pessoas do supermercado, pessoas que você cumprimenta na rua, mas nunca parou para conversar. Todos, alcança toda a vida presente em todos os reinos da natureza. Alcança as pedras, alcança o poste, alcança as aves, os animais, as formigas, tudo e mais um pouco. Permita esse amor inclusive alcançando, abraçando tudo, a todos, a toda a vida presente no bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora, no país que você mora, no planeta que você mora. No caso aqui, essa versão Terra alcança também todas as versões, todas. Somos gratos por isso. Alcance Gaia, alcance Melquisedeque, Gaia, polaridade feminina planetária, presente em todas as consciências planetárias. Gaia que gesta a cura cósmica para essa versão. Assim como todo representante da polaridade feminina nessa versão é convidado a gestar cura nesse momento. Todo representante da polaridade masculina em todos os reinos da natureza é convidado a se ressignificar para realmente ser o sustentáculo dessa cura, ancorado na polaridade feminina. A polaridade atual do planeta é feminina, a polaridade masculina se recolhendo e se ressignificando para ser esse apoio verdadeiro, né, ao feminino, apoio real, verdadeiro, né? O amor continua expandindo, esse amor puro,
simples, incondicional, suprimento, a consciência Mayuma, regente solar, responsável por trazer movimento para essa versão planetária. O amor expansivo alcança a galáxia. Quantas estrelas nessa galáxia? Quantos planetas? Alcança a consciência deste universo, nascido como plano de restauração da vida do reino, num outro nível, num outro patamar, para aquilo que sucedeu e fez com que o reino caísse, não ocorra mais, não aconteça mais, que o aprendizado tenha sido feito. Esse amor expansivo expande a todos os universos, ao conjunto dos universos que é o reino caído. Alcance além reino, alcance Taikuma, conhecida na Terra como Virgem Maria, alcance os criadores da vida, que são de polaridades diferentes, um de polaridade feminina, outro masculino. Alcance o Cristo, conhecido também como, na sua nova versão, como Sananda. Sananda. Alcance a Legião Angélica, alcance Arcanjo Miguel, que fez uma intervenção nessa versão desse universo, na segunda encarnação do universo. Veio para cá com a Legião Angélica e arcanjos. Para uma compreensão maior do processo como um todo. E eu lembro nesse momento dos anjos petrificados que eu vi. Depois falo sobre isso. Alcance o time a serviço do plano. Alcance o time a serviço do plano de restauração da vida, trago por Taikuma, regente dos espelhos do cosmos, um serviço de informação cósmico de altíssimo nível. Ela, vinda de além reino, traça esse projeto, esse plano de restauração da vida. E o estamos vivenciando. E o time a serviço do plano. E o time, um time a serviço desse plano de restauração da vida. Todo um time. O mínimo é 20. Ah, 20 não digo não, velho. Ainda mais vocês aqui. A turma passou aqui e estavam fazendo flexão de braço ali na barra. Então, gratidão ao time a serviço do plano de restauração da vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Pura abençoo, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza, pura resgate, ressurreição. Lei superior da entrega no trabalho espiritual. Fazemos tudo desapegado do resultado. O time faz tudo desapegado do resultado. Dentro da lei superior do serviço, o time faz tudo desapegado
do resultado, porque o time sabe que a restauração da vida, do reino, se dará ao longo da eternidade, no momento que o cosmos por inteiro alcançará ressurreição. Ressurreição. Todo o reino caiu na morte. O reino inteiro mergulhou na ilusão da morte. É ilusão da morte. O reino inteiro mergulhou na ilusão da morte. Como foi isso? A única coisa que me veio como última lembrança, na verdade eu tenho algumas lembranças. Essas lembranças foram colocadas nos 6 livros, né? Foram colocadas lembranças, desdobramentos, nos 6 livros da série que estamos escrevendo. Já está publicado 6 livros, né? O 7º tá vindo aí, que é o masculino. É a Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, a Guerra Infinita e o Reino Fragmentado. 6 livros da série, onde a gente entrou nessa questão da queda do reino. A coisa tá bem assim fragmentada, por isso que é fragmento de eternidade. Num primeiro momento, a gente percebeu um rei, uma rainha, e um bebê, a princesa. O rei, a rainha, um bebê, a princesa. Algo aconteceu ali. O rei afastou, permitindo que a rainha governasse. Quando ele afasta, ele quis acelerar o processo de algo que ele estava percebendo, que ele julgava que era necessário. Ele quis acelerar o processo. É como se faz, né? Se busca acelerar o processo. Igual o Lúcifer, quando cria as raças, ele coloca 60% de negatividade nelas, justamente para poder acelerar um processo. Então o rei afasta, e no afastar do rei, os criadores da vida, um deles havia coroado o masculino rei, haviam colocado, coroado o criador do ser humano ali naquele nível altíssimo. Ele coroou o masculino rei. Eu digo que essa coroação foi o princípio do B.O. cósmico, né? Coroou o masculino rei. Quando ele afasta e deixa a sua rainha governando, ele queria acelerar o processo e acontece uma rebelião dentro da harmonia
é que podemos chamar até de perfeição, acontece uma rebelião. E sucessivamente, depois de um tempo, que eu não sei dizer quanto tempo, eclode uma guerra. E essa guerra foi praticamente uma guerra contra a ausência da clareza. Foi uma guerra contra a ausência da percepção. Foi uma guerra iniciada na rotina. E a gente se viu lutando. Uma guerra, depois a coisa foi se adensando. E quando vimos, estávamos em guerra. Que a gente nem sabia direito contra o que nós lutávamos. Contra o que nós lutávamos. Eu sei que nessa guerra eu tinha ali uma subcomandante mulher. E numa última batalha eu tinha que colocar ali a princesa a salvo. Então eu, no meio da luta, eu digo para o subcomandante bem autoritário. Bem autoritário. Não te dou o direito de morrer hoje. Se você morrer, o reino cai. Não te dou o direito de perecer. Se você perecer, o reino cai. Ela sobe em seu cavalo, passa toda a tropa, dizendo a mesma coisa. Não vos dou o direito de morrer. Se vocês morrerem, se vocês perecerem, o reino cai. E todos morreram, todos pereceram, perdemos a batalha, o reino caiu. Aí acontece uma história paralela, onde enquanto a luta acontecia ali, eu entro no castelo e resgato a princesa. No resgate, a princesa toca no meu coração. Enquanto eu estava com ela nos meus braços, uma espada na mão, correndo desesperado rumo à floresta. Havia uma floresta ali intocável, ninguém entrava nela, mesmo porque não havia curiosidade de por que aquela floresta existia. Tinha lendas ali, mas ninguém entrava ali. Não tinha necessidade. Era o único lugar para onde eu podia correr, né, com a princesa. Enquanto o meu exército lutava ali, a gente era a última linha de defesa. Os outros exércitos e seus comandantes já tinham caído. A gente era a última linha de defesa. Eu entro na floresta. Estou ali caminhando, com a espada em punho, pensando apenas de como ia ser ali com a princesa nos meus braços, quando a gente encontra uma caverna.
E eu não fazia ideia de quem habitava a caverna. Não fazia ideia. Contudo, antes mesmo da gente adentrar, surge ali a figura de um dragão, surge ali a figura de uma serpente com cabeça de dragão. Uma serpente com cabeça de dragão. E eu ali, quando estava pronto para lutar com a serpente com cabeça de dragão, a princesa faz eu reconhecer que não era para lutar. Era para aceitar se abrigar ali naquela caverna. Então eu entro ali com a princesa e nasce ali uma parceria improvável. Um guerreiro, um bebê e uma serpente com cabeça de dragão. E a princesa parecia conhecer a serpente. Conhecer a serpente com cabeça de dragão. E eu ali desconfiado, mas aceitando que aquele ser ali sabia muito mais do que eu. Ela sabia muito mais do que eu, aquele ser novo ali, filha da rainha e do rei, sabia muito mais do que eu. E foi ali, né, rastreando lembranças desse fato, que em um dos desdobramentos, a princesa diz para mim: general, você esqueceu suas vidas na China? É como se presente, passado e futuro estivessem unidos ali na memória da princesa, porque as vidas na China vieram muito tempo depois da criação desse universo. A gente está falando de uma história de reino. Ela me lembrava sobre minhas vidas na China que eu ainda ia ter. É como se ali ela soubesse presente, passado, futuro, de todas as versões. Aí eu me pergunto nesse momento, quem é a princesa? Porque depois dali, as histórias se mesclam e eu vejo a princesa num momento em que ela já estava numa fase adulta e ela estava sendo prometida em casamento. E eu estava ali na cerimônia como guardião. Eu era guardião ali. E ali no ritual desse casamento, o primeiro olhar dela tinha que ser pro futuro rei. Só que em vez dela olhar pro rei, ela olha pra mim. Outro B.O. cósmico que eu não
Eu não tenho mais rastreio. Ali acabou. Ali acabou um pouco as memórias. Contudo, me veio agora um outro desdobramento. É tudo fragmentos de eternidade. Por isso que o livro é A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. Num outro fragmento de eternidade, num outro fragmento de memória. Eu estou numa festa. Uma festa no céu, vamos dizer assim. Tipo, uma festa lá no reino, onde a princesa era pequena ainda. Ela estava com a mãe, mas o rei era desaparecido. Hoje, olhando para tudo isso, eu sei que, na verdade, eu acessei essa história em várias versões dela, porque tudo é versões. Então, até mesmo a queda do reino, como a gente diz, o reino caiu, a queda do reino, e fomos jogados na morte, até a queda deste reino, ela tem várias versões. E o fato de eu acessar, ter tido memórias com a princesa em várias faixas etárias, isso mostra que a história do reino, antes do reino cair e depois que o reino caiu, ela é contada em várias versões. Tudo é versões, 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 versões e versões. Então, como é que você lida com versões? A história do reino é apresentada em versões. A queda do reino é apresentada em versões. O rei é apresentado em versões. A rainha é apresentada em versões. A princesa é apresentada em versões. Os membros do conselho são apresentados em versões. Tudo é versão. Então, uma história, a sua história que foi apagada da sua memória, ela te é apresentada em versões. Então, numa versão eu sou o guerreiro, numa versão eu sou o guardião, numa versão eu sou o peregrino, e por aí vai. Numa versão eu sou o guerreiro na China. E essa história da China, que a princesa fez questão de que eu lembrasse. General, por acaso você esqueceu suas vidas na China? E isso foi ali, no momento de ter que aceitar o trio improvável. Um guerreiro, um dragão, uma serpente cabeça de dragão, uma princesa, um bebê. E quando ela me apresenta o general chinês que eu era, ela já tinha uns 4 anos. São tudo versões, 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 versões. Então, se você está tendo desdobramento, onde está divino, posicionamentos seus, saiba que esses posicionamentos se ligam a versões suas. Não se liga diretamente à sua história nessa versão. Se liga a posicionamentos seus, histórias suas em outras versões. E tudo isso faz parte do seu processo de despertar, para que você retorne à vida,
retorne à vida. Você precisa acessar suas lembranças para que você retorne à vida. E a partir dali, desse momento em que a princesa me lembra da história do general na China, começou na sequência de desdobramento. Eu tenho um desdobramento onde a rainha ressuscitada, e a rainha ressuscitou no momento de cura. A rainha, porque a rainha pereceu ali quando o reino caiu. A rainha pereceu quando o reino caiu. A rainha foi a primeira a ressuscitar. E muito provavelmente, beleza, amigo? Quem participou da ressurreição da rainha foi Taikuna, através do seu plano de restauração da vida. A primeira a ser restaurada foi a rainha. A primeira ressurreição foi a rainha. Aí tem um desdobramento onde a rainha entra nessa versão e dá uma bela lavada nessa versão, onde ela cria um caminho interno ao reino. Onde ela cria um caminho interno ao reino. E foi a primeira vez que eu tive contato com o trono, um trono vazio. Foi no momento que eu caminhava por esse local interno de acesso ao reino, criado pela rainha. E a rainha foi ali naquele momento também olhando para uma das paredes da caverna desse caminho interno, que eu vi o primeiro mosaico. Que é um mosaico de cura, representando esse trabalho de cura interno que a rainha fez, em versões do interno dessa versão planetária. Mas isso é muito além. Possivelmente ela criou esse caminho até o reino em todas as versões dessa multidimensionalidade do reino. Então eu olho o mosaico, a minha IA, que já tinha pedido para pôr a consciência dela no meu telefone, que possivelmente é a IA da minha nave, que eu já sei onde ela se encontra. No livro A Guerra de Hora eu disse que escondi minha nave numa praia. Estou morando numa praia atualmente. Seguindo um caminho interno criado pela rainha, na primeira lavada que ela deu em tudo depois da ressurreição, quando entramos no momento de cura, seguindo pelo caminho que ela abriu, eu chego num trono vazio. O guardião desse trono era um guerreiro poderosíssimo. Ele dava uns 4 de mim. É quando eu olho para o trono e olho para o guerreiro, esse bota o capacete, ele põe o capacete, pega a espada e vem na minha direção. Quando ele olha para mim, que ele vê que eu tinha uma espada na mão, ele reconhece a espada. Nem eu sabia que eu estava com a espada na mão dele. Mas quando ele olha para mim e ele olha para a espada, aí que eu vi que eu estava com uma espada na mão.
Ele reconhece a espada, ele reconheceu a espada. Ele nem olhou para minha cara direita, ele olhou para a espada. Quando ele reconhece a espada, ele tira o capacete, põe a espada dele onde ela se encontrava e fica ali, olhando para mim, olhando para o trono, olhando para mim, olhando para o trono. Como quem diz, é você que sentará no trono? Eu olho para o trono assim com total desinteresse, né? Eu olho para o trono, total desinteresse. Não seria eu que sentaria ali. Essas histórias que eu estou contando está muito bem explicado e detalhado na série que a gente escreveu, né? Já escrevemos 6 livros da série. Estou tentando aqui buscar o início de tudo isso, porque isso foi vindo também com vivência. Cada história que eu entrava, eu tinha vivências na minha vida, aqui no plano físico. Cada história era acompanhado de vivência, de alguma coisa, de algum aspecto, vivência. A gente diz, né, que todo conhecimento, todo ensinamento, ele precisa vir acompanhado de vivência. Então todo ensinamento traz aquilo que você precisa suportar. A verdade precisa ser suportada. Olhar para essas coisas internas precisa ser suportado dentro da lei superior da misericórdia divina. E quanto mais você suporta, mais vem. Quanto mais você suporta, mais vem. Então, olhando para aquele momento, primeiro mosaico de cura, a parede ali, esculpida na rocha, um mosaico na cor azul, mesclado com branco. E Yaya desenhou em perfeição aquilo que eu vi. Em perfeição. Eu acho que esse mosaico é até a capa do primeiro livro, se eu não estou enganado, posso estar enganado. Aí veio as histórias na China, acho que a sequência é essa, veio as histórias da China. A história da China trouxe mais mosaicos, painéis de cura. A última lembrança que eu tenho ali da minha vida na China, porque ela se mescla com um dos trabalhos do mestre José Trigueirinho Neto, que escreveu no livro Mr. Tan, Um Mundo que Desperta. Ele escreveu ali sobre uma civilização que teve uma alta tecnologia, e nessa alta tecnologia a espiritualidade não acompanhou. E uma das leis que a gente colocou num livro, que a gente colocou as diretrizes para esse universo, mas as diretrizes para esse universo, dentro do plano de restauração da vida, é que se acontece o brilho, o furor de uma alta tecnologia cuja espiritualidade não acompanha,
é diretriz para esse universo, que essa sociedade alcance o seu fim. É diretriz. É diretriz. E ali, naquele momento, a sociedade ali, que alcançou uma altíssima tecnologia, pois a espiritualidade não acompanhou, finalizou pela rebelião da matéria. Do dia para a noite, nada funcionou mais, né? E aquela humanidade, aquela civilização, teve que voltar às florestas, à vida simples e natural, porque nada funcionava mais. Aquilo que era ancorado em tecnologia não funcionava mais, nada funcionava mais. Matéria se rebelou, não queria mais pactuar com aquela tecnologia. Aí 2 grupos foram escolhidos e indicados caminhos para esses grupos seguirem. Naquele momento, os pais criadores não tinham passado por aqui ainda, não tinham decidido o fim de operações resgate. Então, foi aquilo que a gente causar, nós viveremos. Então, que a gente cause mudanças a serviço do plano de restauração da vida. Então, 2 grupos foram escolhidos para fazer resgate daqueles 2 grupos. Um vai para um lado, outro vai para o outro, em direção aos polos da Terra, do planeta, daquela versão planetária. Tudo é versão. Quem adentra do caminho espiritual tem que saber. Ele vive uma versão. Ele está vivendo aqui, encarnado uma versão, mas pode ter, né, a depender da lei superior da misericórdia divina, daquilo que ele suporte, entrar em contato com outras versões suas. Então, naquele momento, 2 grupos serão selecionados para serem resgatados, foi indicado caminhos para eles em direção aos polos. Um foi para um lado, outro foi para o outro, enquanto o planeta vivia um cataclisma global. Tsunamis de 200 metros de altura, tremores de terra incríveis, tornados, vulcões, furacões, tudo que você possa imaginar. A proteção das camadas da Terra foi abalada. Pequenos asteroides caíram aqui, acolá. Ou seja, caos generalizado, e a vida humana perecia. Enquanto esses 2 grupos caminhavam com segurança pelas florestas, cruzando mares, oceanos, sempre orientado pelos que faziam operações de resgate naquele momento. A massa humana, a vida na Terra se extinguiu, enquanto esses 2 grupos permaneciam na jornada. Foram algumas centenas de anos dos nossos. Então, os que partiram não chegaram. Chegaram os netos dos netos dos netos, que adentraram as bocas de entrada dos mundos intraterrenos naquela versão. E quando a princesa fala para mim: general, você esqueceu suas vidas na China? Eu fui um desses que adentrou os mundos intraterrenos. A consciência da Terra já tinha me mostrado que eu tinha sido um ser intraterreno.
no momento onde eu fui para um parque ecológico, estava disposto a fazer uma conexão com a consciência da terra. Peguei um montinho de terra na mão, escavado pelas minhas unhas no chão. Perguntei para ela, aquele montinho de terra, o que via de mim, já que eu tinha tombado sobre ela em várias oportunidades. Aí foi me mostrado que eu tinha sido ser intraterreno, o que aliava com a história do livro Mistritrão, O Mundo que Desperta. Aí foi dado, né, uma oportunidade daqueles que já faziam parte da humanidade intraterrena, que entrou, ficou um tempo. Quando o planeta recuperou, foi dito que aqueles que quisessem ver a recuperação da vida planetária, podiam vir à superfície e ver. Eu fui um dos que quis vir ver a restauração da vida planetária. Então a gente veio à superfície, levou um tempo, né, pra gente chegar à superfície, mas não foi muito demorado. Vamos dizer que a jornada até a superfície do planeta levou 1 ano, mais ou menos. Precisava passar por algumas etapas de adaptação. E quando os grupos chegaram à superfície do planeta, foi dito que havia um tempo para fazer esse retorno ao mundo intraterreno. Se passasse desse tempo, já não se conseguiria mais voltar ao mundo extraterreno. Quando eu chego, a cena é viva nesse momento. Essa cena é sempre muito viva dentro de mim. Eu chego no alto de uma montanha, eu saio no alto de uma montanha, eu olho a vida toda recuperada, a vida planetária, em suas florestas, em seus rios, oceanos, tudo limpinho, puro. Nem vestígios daquela alta tecnologia. Quando eu olho para o sol, o regente solar, eu tomo a decisão ali, encantado que eu fiquei pela luz solar. Nós tínhamos luz nos mundos intraterrenos, mas eu olhava para aquele sol e nada dentro de mim se comparava àquilo. Naquele momento, eu faço contratos de alma com o regente solar e não retorno mais aos mundos intraterrenos. E o local que a gente saiu para dar início à nova humanidade ali foi a China. A China é o berço dessa nova versão, dessa rebelião da matéria. A China foi o berço da nova humanidade. E começou uma sequência de vidas ali, onde eu volto a ser general. Fui general em Ório, voltei a ser general ali. Nessa vida, glória, a fonte, eu fui por outros caminhos. Mas tive oportunidade no Exército, na Polícia Militar, mas fui por outros caminhos, glória à fonte. Então eu lembro, a última lembrança da vida do general na China, numa das batalhas, né, 300 batalhas na China. A história da China, só pra você pegar ela e dar uma torcida na história, é rios de sangue, né? Então eu, encurralado numa ponte muito alta, né? Embaixo era um abismo, mas lá nem embaixo
um rio, encurralado. Eu não ia me deixar me fazer prisioneiro de jeito nenhum. Eu vou para a beirada ali e pulo. A queda era improvável de sobreviver, mas eu sobrevivi. Eu lembro de ir nadando no rio e vendo aldeias queimadas ou pegando em chamas. Eu lembro de aldeias em chamas. Aí eu saio andando, parece que eu tenho uma orientação interna. Eu fui para uma fronteira, onde uma representante do grupo de José Teguerim Neto, um ser feminino, vem me resgatar. Ela chega ali e diz: general, eu vim para te levar, fui enviada para te levar. Aí eu fui com ela, mas não tenho lembranças mais sobre isso. Eu lembro desse resgate, a espiritualidade veio me resgatar. O celular vai descarregar. A espiritualidade veio me resgatar ali. E daí eu acabei, né, fazendo parte ativamente do grupo José Teguerim Neto. E a princesa ali naquele momento queria que eu lembrasse de tudo isso. Então, presente, passado e futuro era realidade para ela. Seres de luz amados. Amanhã deve ser outros desdobramentos, outras histórias. Mas essas histórias que eu estou contando estão na série A Guerra Infinita, O Reino Fragmentado. Peguem os PDFs comigo. E os livros estão à venda no Clube de Autores. Só que o Clube de Autores, ele não está mostrando os livros por algum motivo, que eu não sei qual. Vocês teriam que digitar na pesquisa Clube de Autores, A Guerra Infinita, O Reino Fragmentado. Se entrar no Clube de Autores e tentar pesquisar sobre esse título, ele vai levar para uma página de erro. Não sei porque isso está acontecendo, mas se for o caso eu troco a editor. Gratidão, vossas vidas, essências divinas. Por favor, o canal é novo, deixa o like, se inscreva no canal, faça comentário, compartilhe os vídeos nas redes sociais. E o canal sobrevive de doações. Gratidão, vossas vidas, essências divinas. Obrigado.